tão fácil ser ladrão nesse país. Você rouba, aí depois você faz uma delação e fica com 1/3 do roubo ou 2/3 do roubo. Tem outra? Tem outra? Tem mais uma? Nunca foi tão fácil ser ladrão nesse país. Você rouba, aí depois você faz uma delação e fica com 1/3 do roubo ou 2/3 do roubo. E 3 vezes, como é que faz? Doutor, eu só queria perguntar para o meu esclarecimento, porque eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou sendo interrogada nesse momento. Quem me acusou. Doutor, e assim, senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Muito bem, o ex-presidente Lula saiu pela primeira vez da sua cela gourmet na sede da Polícia Federal em Curitiba para prestar depoimento à juíza Gabriela Hart, substituta de Sérgio Moro, pelo menos por enquanto, sobre o caso do sítio de Atibaia. A audiência teve duração 3 horas e foi marcada por momentos de tensão entre a juíza, o ex-presidente e seu advogado. Carlos Andreasa, eu vou começar com você. Temos muito a falar sobre esse tema. Silvio, eu sou um homem justo e nós temos aqui neste programa um especialista em Luiz Inácio Lula da Silva, alguém que estudou profundamente o DNA lulista, alguém inclusive que tem um livro muito importante, não sobre Lula, mas sobre, em boa parte, a cultura, o modus operandi lulo-petista. E este alguém, Silvio Navarro, é você. Então é você hoje quem vai falar sobre Lula e o que se depreende, especialmente da primeira manifestação dele nesse depoimento. Com a palavra, excepcionalmente, mas muito honradamente, para comentar, Silvio Navarro, minha gente. Traza, é muito simples. E até de alguma forma polêmico. Lula é um psicopata. Lula é um paciente, é um narcisista cuja debilidade ele já não entende mais que ele não tem mais as massas. O Lula, a arrogância, a petulância com a qual, do modo como ele tentou, de alguma forma, interpelar uma juíza. Pera lá, calma aí. Ele é o paciente, para usar uma expressão do meio jurídico, se não médico. Ele vai interpelar uma juíza? Peraí, se fosse eu? Se fosse você que tá ouvindo a gente, que tá acompanhando a gente em áudio e vídeo pelo YouTube, e se fosse você? Você ia chegar, você ia poder perguntar isso para uma juíza da forma como... Eu sou dono do sítio, doutora. Que isso? A forma como ele tratou a juíza não é só desrespeitosa. Ela diz muito sobre ele. Ela diz muito sobre um DNA petista que só quem mergulha ali, quem entende como é que funciona a cabeça do Lula. E eu passei muito tempo, Andreasa foi meu editor, escrevi um livro sobre o PT, não sobre o Lula, mas sobre o PT, sobre o Celso Daniel, e o Andreasa foi meu editor e entende como é que funciona a cabeça dele. Ele tem o rei no umbigo, ele tem o rei na barriga. A forma, ele não entendeu nada. A cadeia não educou. E nem vai, viu? Digo mais, nem vai educar, Andreasa. Nem vai educar. Eu só queria pontuar isso, para devolver a palavra para você, sem me alongar, não é meu papel, vocês são comentaristas, mas a cadeia não educou o Lula e nem vai, e não vai. Engana-se quem pensa que a cadeia ou que qualquer outra coisa a qual ele seja submetido vai educar ele, porque ele é tão arrogante e tão petulante que ele inclusive chega a dizer assim: eu serei eleito no primeiro turno. Ah, vá! Vai lá, Andreasa. Silvio, bela explanação. Eu quero voltar à natureza, quero falar sobre a natureza dessa ação. Ela é, a rigor, muito parecida com aquela do triplex do Guarujá, obviamente, porque tem a Petrobras na origem, portanto, dinheiro de contratos com a Petrobras, uma espécie de caixa paralelo de empreiteira.
um projeto corrupto de financiamento da vida partidária, porque isso é o mais importante. A corrupção na Petrobras e a corrupção no aparelho de Estado petista tinha como principal foco, e essa é uma técnica que eu bato sempre aqui, o financiamento do partido, do PT, para sua permanência autoritária no poder. E as franjas, as sobras desse esquema, num caixa individual, beneficiavam, segundo a acusação do Ministério Público, o presidente Lula. Foi assim no triplex e é assim, segundo a acusação, insisto, no sítio de Atibaia. Obviamente, tanto num quanto no outro, que a propriedade, pela própria natureza do crime imputado, a propriedade não poderia estar no nome de Lula. Nós estamos falando de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Quer dizer, a natureza desses crimes consiste na ocultação do patrimônio em si. Nesse caso específico, o Lula seria uma espécie, assim como no caso do triplex, porque esteve sempre naquela ocasião, naquele caso, em nome da OAS, o triplex. Tem alguém que possui a propriedade, no caso o Jonas Suassuna e o Fernando Bittar, e o Lula faz o usufruto da propriedade. O que está sendo tratado nessa matéria é o dinheiro dado, daí porque propina, segundo a acusação, o dinheiro dado pela Odebrecht e pela OAS por meio de intervenções de melhoria no sítio. Intervenções de melhoria, segundo a acusação, pedidas por Dona Marisa Abunlai, ao pecuarista Abunlai. Então, o Lula teria sido beneficiado nessa franja do esquema por uma reforma que adequou o sítio ao seu gosto, tem nesse aspecto provas fartas, né, de materiais mesmo, né, da presença do Lula lá e dos seus gostos lá, vai inclusive verificado nos pedalinhos com o nome dos netos. A materialidade é grande. O ponto agora difícil nessa matéria penal de fato provar documentadamente que essas obras tenham sido feitas em benefício do Lula. Aí é que está a controvérsia. Eu não tenho muita dúvida. Razão pela qual eu acho que o Lula já está condenado nesse processo. Da mesma forma como aconteceu no triplex. E da mesma forma haverá gritaria petista por falta do que eles chamam de ligação probatória, objetiva com o Lula. Mas é assim que será. Eu também acho, Andreasa, e acho que o que a gente viu ali, o Lula, aquele interrogatório, era um leão na jaula. Desesperado, sabe que será condenado, sabe que não tem mais desculpa. Vou passar a bola pro Joel, porque eu tô falando muito hoje no programa. O mais inacreditável, Silvio, de ver o Lula dando depoimento, que virou um espetáculo e televisivo que muitas pessoas acompanharam, é um sujeito, é um indivíduo que é incapaz de reconhecer que qualquer instituição esteja acima dele. O ego dele vem antes do que qualquer respeito ou qualquer regra da democracia, qualquer instituição. A justiça brasileira conversa com a juíza como se ele estivesse intimando ela quase, né? Como assim ousam me acusar? Como assim as pessoas ousam dizer algo contra mim? E o que me preocupa, o que me indaga mais forte é como é que isso funciona com muita gente, né? Porque tem muita gente que assiste isso e funciona para as pessoas. Ela diz, é isso mesmo, como é que o Lula está sendo colocado ali? É uma prova de que o sistema é corrupto, que o sistema está voltado contra ele, um uso político. Quando as evidências estão se somando aí, o caso do sítio me parece mais forte. Não sou um técnico do direito, não sou do direito, mas o caso do sítio me parece mais forte que o do triplex, e que já tinha bastante evidências também. Então é muito difícil pensar que ele não será condenado. É difícil negar o que tá ali. Como é que tem pedalinho com o nome de neto dele? A adega, né? Não é só o pedalinho, a adega, né, Joel? Os quadros. Exato, os quadros, lá, exato, os quadros. Tá tudo lá. Quando a gente pega emprestado. Pois é. E como é que isso funcionou? Porque o PT conseguiu criar uma aura de santidade, uma aura de boas intenções que arregimentou uma parte da população brasileira para isso. Eu vejo pessoas escolarizadas até que acreditam na santidade do Lula. E esse é o mais triste. Como a ideologia serve, em última análise, a ideologia mais fanatizada
ela serve para acobertar e para dar suporte para as pessoas mais inescrupulosas e que menos cumprem a ideologia. Olha o que a gente está vendo, triplex, sítio, um projeto de poder do Lula e do partido dele, que não tinha nada a ver com ajudar a população mais carente do Brasil, tanto que nos últimos anos esse mesmo projeto jogou essa população no buraco. Mas mesmo assim, aquela retórica de boas intenções e, com os adversários, a retórica da chantagem moral, que faria quase que uma obrigação moral do cidadão de bem estar defendendo, do cidadão bem intencionado defender o Lula, como isso acoberta, como isso permite, como isso empodera as pessoas, as figuras mais inescrupulosas e, como você bem pontuou aí, Silvio, um verdadeiro psicopata, né? Para quem o poder vem antes de tudo e seu ego está acima de qualquer instituição, é Lula acima do Brasil.